Olá, pessoal, muito boa tarde. Nesta quarta-feira, exatamente 14 horas e 15 minutos, vamos às informações. Vamos ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com as movimentações das operações. Esses valores para que nós possamos fazer caridade, para que nós possamos distribuir esses valores com equilíbrio. Também não adianta que teve uma pessoa até que foi assim, falou um valor muito alto. Ele disse: Não, eu vou distribuir ali para 40 mil pessoas, ou 50 mil, não lembro agora, um valor de 1 trilhão. Gente, dava um número absurdo para cada um. Um valor absurdo de pessoas que não teriam nenhum tipo de preparação, receber um valor absurdo, mas a concepção dessa pessoa era: eu vou multiplicar para 50 mil pessoas as minhas bênçãos, que não vai me fazer diferença, e vou espalhar o dinheiro. Só que, ao meu ver, isso é sem responsabilidade. Gere emprego. Ajude as pessoas de uma forma que você faça elas crescerem. Dê a varinha, ensina a pescar. Não dê os peixes. Nem Jesus fez isso. Ele dá os peixes. Tem até uma passagem na Bíblia que diz que, eu não lembro direito, tá, gente? Mas era uma parte que Jesus chega para os discípulos e fala que tinha que pagar um valor lá. E ele disse: vai lá, pesque, e que nós teremos o dinheiro para poder pagar. E aí, dentro da barriga dos peixes, tinha algumas moedas, que foi o suficiente para pagar. Quer dizer, nem materializou dinheiro, ele mandou pescar. Entendeu, gente? Então, assim, se nem Jesus fez isso, imagina vocês, nós, assim, saindo dando dinheiro para as pessoas à torta à direita. Claro que a gente tem as pessoas que a gente gosta, a gente sabe que precisa, mas não adianta a gente sair distribuindo para um monte de pessoas estranhas valores, que isso vai dar um desequilíbrio muito grande para essas pessoas que não estarão preparadas. Só que aí, o que acontece? Os pais, no caso, quando me refiro, são os avós, tá, gente? Não necessariamente os seus pais de forma direta. Aliás, os seus pais também, porque tem pessoas no processo de Gesara que pode morar com os pais, não sabe das operações, ou se sabe, passou pelaquela fase de zombaria, que aí eles deram risada, que eles não acreditaram, chamaram vocês de loucos. Eu conheço pessoas que infelizmente passam por isso, mas é os loucos que mudam o mundo, né, gente? Então, o que acaba acontecendo? Quando vocês receberem esses valores, primeiro sintoma, o choque. Primeira coisa que vai acontecer, os seus pais vão tomar um grande choque com a sua mudança financeira. Muitos não vão nem querer te pedir desculpa porque te humilharam, porque não acreditaram em você. O orgulho não vai deixar. Não vai deixar, gente. Não acha que vai ter pai aí que vai ter orgulho, que vai dar o braço a torcer e vai chegar para você e dizer assim: não, meu filho, desculpa, eu humilhei você, eu falei que eu não acreditava. É aquela famosa colocação das pessoas que acreditam em algo que não é o mesmo que você acredita, e em vez de apoiar os seus sonhos, eles criticam os seus sonhos, não confiam em você. Mas isso até é compreensível, né, gente? Esses valores aí são muito grandes, muito altos. Quem não está profundamente envolvido no sistema Gesara não consegue entender por causa desses valores. Então, assim, gente, é compreensível, mas a decisão é sempre sua. Quais são as escolhas que você vai fazer? Referente quando você apresentar para os seus pais que vocês estão extremamente ricos. Tem uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse o seguinte: quando sair o dinheiro, eu saio de casa. Ela mora com os pais. Eu saio de casa, vou viver a minha vida. Gente, uma decisão de cada um. Você entendeu? Eu acho isso absolutamente normal. Esse áudio fala, como fala dos pais assim, né? Você sendo. São duas situações distintas. Para as pessoas que moram com os pais e que vão querer viver as suas vidas e o impacto emocional que vai dar para essas pessoas.
E para quem já tem a sua vida, já tem a sua família e quer ajudar os seus próprios pais, os seus sogros, qual é o baque que isso vai refletir na sua vida? Então, primeira situação importante: se coloque no lugar deles. É tão fácil a gente ter o nosso ponto de vista, a nossa visão. Só que, gente, a maior parte de nós temos uma visão, muitas vezes, muito mais ampla do que as outras pessoas. Eu falo isso porque vocês estão no processo de exar até hoje, mostrando que vocês têm uma visão ampla das coisas. Então, o que acaba acontecendo? Vocês superaram o medo dos golpes, que infelizmente teve pessoas que fizeram, teve, a gente sabe disso. Mas no contexto geral, nas grandes operações, que são operações seríssimas, algumas operações são ótimas. Existe o problema dos gestores, que tem alguns gestores que, no decorrer do processo, se transformaram em pessoas complicadas, para não dizer outras coisas, né? Mas, independente, as operações são boas, todos os cadastros já foram lançados lá atrás, todo mundo já fez toda a parte que tinha que fazer, todo mundo vai receber, e mesmo que temos gestores que são complicados ou se tornaram pessoas complicadas, mas é assim, é um processo. E cada um vive esse processo da sua maneira. É muito aquela coisa, né, gente? Quer saber como é o ser humano? Dê poder a ele. Eu acredito que muitas pessoas não estavam preparadas para o tamanho de poder, entre aspas, que tiveram. Porque ganharam muito dinheiro com a venda de aportes e não tiveram equilíbrio emocional, muitas vezes, para conduzir isso de uma maneira mais tranquila. Mas cada um sabe as suas dificuldades, as suas barreiras, o seu caráter. Porque, como eu falo, dê poder ao homem e você descobrirá quem ele é. Então, gente, o que acaba acontecendo? Esse processo foi um processo de fortalecimento. Então, se você está aqui fortalecido, fortalecida, aquela frase, né? Guerreiro, guerreira! Vocês são os guerreiros e guerreiras do processo do Gesara. Mas todos nós fomos nos lapidando. Nós fomos crescendo dentro das dificuldades. E parece às vezes, né, que quanto mais Deus testa a gente, porque tem momentos e pessoas que eu particularmente conheço, eu mesmo já passei por muitas situações, nas quais a dificuldade vem e bate pesado. É uma tortura, e aí a gente fica pensando, esse dinheiro tem que sair logo, eu não aguento mais. Se passar dessa semana não sair o dinheiro, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais. Passa a semana, não saem os recursos e você tá lá, firme e forte. Porque você é um merecedor. Você é uma merecedora. E pessoas determinadas, os grandes vencedores, eles não desistem. Não desistem. E é mais fácil para mim, que tenho acesso a documentos, sou proprietário de títulos, tem questão de contratos. Então eu vivo num mundo diferente do de vocês nesse sentido. Mas a grande questão é, vocês que não têm acesso às informações, não conversam com pessoas como eu converso, de alto nível, sei que é muito mais complicado, mas vocês estão firmes e fortes, um imenso propósito. Ah, mas eu não aguento mais. Gente, isso é ansiedade. Que muitas vezes foi criado pelo próprio sistema. Eu não vou nem dizer dos gestores, que criaram muitas ansiedades, mas eu vou falar do sistema. Por que que eu posso falar isso? Porque muitas vezes houve datas que estava agendado o pagamento. E foram datas que estava agendado no Brasil, em Reno, na Suíça, em Zurique, na Colômbia, no Paraguai, tá? Lugares que eu tenho acesso. Foram muitas datas agendadas em todos os lugares ao mesmo tempo. E chegou na hora H, não aconteceu. Houve até uma explicação de uma pessoa aí muito importante, que eu não vou citar nomes, que não é brasileiro, que disse que muitas datas que foram criadas para desestabilizar o outro lado financeiramente. Dói, né, gente? A gente sofreu nesse meio de campo junto.
mas tinham que desestruturar o outro lado financeiramente e foi usado essas datas para que o outro lado gastasse bilhões cada vez para poder estar preparado lá para tentar sabotar. E aí foi feito um trabalho aí, com certeza, de uma inteligência muito grande, com muitas pessoas envolvidas, de vários tipos de pessoas diferentes, tá? Que ajudou nesse processo. E se nós chegamos até aqui, eu vou usar uma gíria meio mineirês, que só falta um bocadinho. Então, esse bocadinho que está faltando é pouco. E quem está por dentro das operações sabe o que eu estou me referindo. Está muito perto. Então, agora que nós estamos aí num limiar muito importante, porque eu sempre falo, só paga no começo do mês, ou no dia 1º ou no dia 15. Hoje é dia 1º. Nós estamos com as esperanças a 1000. Então, o que acaba acontecendo, gente? Vai acontecer. Existem muitas pessoas competentes nos ajudando, mas todo esse processo, você está a par disso. Você está escutando meus áudios, você sabe de alguém que te passou alguma informação, você faz parte do sistema, você está em grupos. Por mais que hoje, uma coisa irônica, o que eu tenho visto de lâmina negativa, eu vi umas 4 lâminas só falando bobagem. A gente que sabe das informações só falaram besteira. Então, gente, não desanimem. Saibam que as coisas estão melhores do que nunca. Gostaria de falar o que eu sei, não posso. Mas uma coisa eu garanto a vocês: nós nunca chegamos nesse patamar de realização. Mas só que vocês estão vivenciando todo esse turbilhão de emoções. Essa montanha-russa, né? De emoções aí. Então o que é importante que eu quero ressaltar nesse áudio? Você tá. Os seus pais não. A maior parte dos pais não, né? Vamos falar que é um áudio direcionado para que vocês vão pegar eles de surpresa com a liberação do pagamento. Você vai pegar todo mundo de surpresa. E aí? Qual vai ser a postura sua e deles? Então, o que eu quero passar para vocês a nível de reflexão? Respeite. Eu sei que muita gente vai dizer, não, meu pai, eu tô com dinheiro, eu que mando agora, minha mãe que tem que me obedecer, entre aspas. Você pode não falar abertamente, mas dentro de você, muita gente está pensando assim. Ah, eu tenho dinheiro, vou dar uma casa maravilhosa para os meus pais, eles vão ter que vir comigo, ai deles se eles não forem. Gente, tem pessoas que são tão apegadas às suas casas que quer morrer ser enterrada dentro da casa. É absurdo. Então vocês têm que entender que se você está lidando com esse tipo de pessoa, não queira fazer uma forçação de barra logo de cara. Por que eu digo isso? Porque se você fizer uma forçação de barra logo de cara, para essas pessoas que são extremamente apegadas, você terá uma barreira, você vai criar uma barreira muito grande entre seus pais. Ah, não, mas o meu pai, ele vai querer morar numa mansão. Muita gente vai pensar isso, minha mãe vai querer morar numa mansão. Gente, tem tanta gente que já mora numa mansão, que é uma casinha lá de 300 metros quadrados, e que para eles é uma mansão de felicidade, de amor, que as pessoas têm tanto orgulho de estar morando naquela casinha, que você pode oferecer uma casa de 1000 metros quadrados, construído, que a pessoa não vai ficar feliz. Então, o primeiro passo é se colocar no lugar dos seus pais. Então, uma estratégia que eu passo a vocês, é claro que vocês têm que mostrar que vocês estão com poder aquisitivo alto, que em virtude disso traz uma série de riscos. Porque você imagina, por exemplo, se você colocar segurança para os seus pais. Às vezes são pessoas mais idosas, pessoas simples. Tem gente que mora até no mato. São pessoas humildes. E o choque de realidade para essas pessoas vai ser muito grande. Então, algumas sugestões são: compra um carro grande para eles,
e você contrata um motorista, que é um segurança, armado, coloca outras pessoas para assessorar eles, que são seguranças que eles não precisam nem saber que são. Você vai conversar com o pessoal, se apresenta como uma equipe de apoio para eles, até você começar aos poucos mostrar para eles que existem riscos. Outra situação, em vez de chegar e falar assim, não, vocês têm que fazer a mala agora porque é perigoso, e é mesmo, em vez de chegar para as pessoas e falar, faça as malas que a gente vai sair daqui agora, eu estou muito rico, vamos primeiro para um hotel, fazenda, um hotel, ou num resort. Não, gente, fala para eles o seguinte, uma sugestão. Estou muito rico, estou muito rica, e eu gostaria que vocês fossem comigo comemorar isso. Eu preciso da ajuda de vocês. Chame eles como seus parceiros. Principalmente se vocês já forem casados e tiverem filhos. Fala assim: olha, a gente quer que vocês nos acompanhem, cuide dos nossos filhos. Nós vamos para um resort, uma praia paradisíaca, não importa. Mas pegue os seus pais, leve-os para longe da onde mora, como uma desculpa de apenas um momento de lazer. Por que isso, gente? Porque quando você atrair os seus pais para longe de onde você está, na questão deles, você precisar deles, tá? Existe, isso é uma sugestão, tá, gente? Você usar essa estratégia, você rapidamente vai conseguir ter eles. E eles já vão ter as barreiras deles. Não, mas eu cuido da tua irmã, da tua neta. Eles têm os compromissos deles. Às vezes eles estão trabalhando, têm os seus empregos. Aí você chega, não, pai, eu vou montar uma ONG. Eu recebi um valor, eu sou obrigado, em cima desse valor, a fazer projetos humanitários. Então, olha, tá aqui um valor para você. Você dá um valor para a pessoa, não se preocupa, você não tem mais problema de dinheiro, mas eu preciso da sua ajuda. Eu vou montar uma ONG. Você me ajuda, tanto para o seu pai quanto para sua mãe. Não importa o que eles fizerem de profissão. Então, num primeiro momento, você fala: mas olha, antes da gente fazer isso, vamos descansar. Mas tem que ser agora. Olha, eu vou viajar, eu preciso viajar. Então peça demissão, tá aqui. Você manda uns 50 mil, por exemplo, que não entra no teto de doação. 49.900 se você for no Rio de Janeiro. Manda um valor, manda para cada um valor assim. E já fala, não, pode ficar tranquilo, tranquila, que a partir de agora eu vou contratar vocês, você pode brincar, inclusive. Eu vou contratar vocês. Na verdade, eu quero que vocês toquem o nosso projeto. Porque tem alguns pais que são muito independentes. E tem alguns pais que eles querem, não, eu não quero ser funcionário do meu filho, que, pelo amor de Deus, se eu brigar com ele, eu perco o emprego. Eles vão ser inseguros. Então, o que você pode fazer, caso seja o seu caso, é você falar para eles o seguinte: olha, eu vou colocar um valor numa ONG, você vai montar uma ONG, eu vou colocar um valor na ONG, você será a presidente ou presidente dessa ONG. Eu vou colocar um valor para fazer os projetos humanitários, porque eu sou obrigado a investir um valor aqui, e eu tenho que dar prestação de contas, e eu confio em vocês para isso. Caso seus pais sejam muito humildes, que eles já têm uma dificuldade em pegar e de repente fazer esse processo, assumir uma ação administrativa, você pode simplesmente pegar, trazê-los para perto de você como um apoio aos seus filhos. Caso você tenha filhos e que eles já tenham essa participação, mas sempre tomando uma atitude que seja rápida. Então chega e fala: não, vou montar uma ONG, preciso da sua ajuda, eu confio em você, eu sou obrigado a gastar parte desse dinheiro em projetos humanitários, e tem operações que isso é totalmente verdadeiro, você tem que gastar mesmo.
Então, o que você vai fazer? Traga seus pais como seus parceiros. Ah, mas eu não me dou muito bem com os meus pais, meu pai é teimoso comigo, minha mãe é teimosa, me trata mal. Você pode fazer uma ONG, deixá-los tocando, e você pode montar outras ONGs, se for o caso. Mas dê uma ocupação, o importante é tire-os de lá. E ainda você pode falar, vocês vão ter um grande salário para executar. Caso os pais sejam aposentados, uma outra opção é você também usar os mesmos artifícios. Ah, mas eles não querem saber mais de trabalhar. Olha, no começo me ajuda a montar tudo isso aqui, depois você só vai meio período. Gente, para tudo tem um jeito. Até para dar uma ocupação para a cabeça deles. Eu conheço algumas pessoas que já têm uma idade avançada que eles não param de se mexer. Tem uma mente ativa, faz exercício, faz um monte de coisa. Quando eles pararem, eles vão morrer. Por quê? Porque o corpo está sempre ativo, a mente está tão ativa. Inclusive até na questão de uma idade mais avançada, questão de demência. Ah, e uma outra coisa muito importante, gente, quando a gente alcança uma certa idade, é fazer exercícios. Que seja numa academia, que seja num personal, mas fazer exercícios, tá? Eu estava vendo até um vídeo de um médico que ele falava que o exercício para as pernas, ele influencia na questão de demência. É, gente, mexe com o corpo inteiro, a circulação mexe com o corpo inteiro. Então o que acontece? Você pode exigir dos seus pais também essa parte de fazer exercícios. Então, gente, é uma alimentação nova, uma vida nova, mas busque-os como seus parceiros. Mas respeite a individualidade de cada um. E se caso os seus pais baterem o pé e dizer eu não vou, mesmo sabendo os riscos das situações, gente, não dá para amarrar. Você entendeu? Não dá para amarrar no pé de goiabeira e deixar preso. Não, vocês vão. Não dá, gente. Tem que respeitar a questão da individualidade de cada um. Então, as minhas dicas é tragam eles como seus parceiros, faça ele se sentir útil. As pessoas se sentindo úteis, você consegue trazê-las para próximo de você. O importante é que num primeiro momento vocês tirem-os da onde eles estão. Às vezes seu pai ou sua mãe é muito idoso, tá? Ou melhor idade, agora tem esses slogans que colocam, tá? Às vezes é uma pessoa que tem uma idade mais avançada, você pode chegar para eles e dizer, por exemplo, olha,